Me chamo Gabriel Oliveira Lima Vieira e, sob orientação e colaboração da doutora Rafaela Guimarães Silva e do doutor Heraldo Aparecido Trondoli Macricardi, executei o trabalho de pesquisa científica intitulado Estudo da influência dos vetores e vias de introdução e propagação sobre a riqueza de espécies exóticas invasoras da flora e da fauna terrestre em unidades de conservação do Brasil. O Brasil é o país que possui alta biodiversidade, um importante conceito para a manutenção dos ecossistemas e do fluxo gênico. Porém, um dos grandes fatores que vem ameaçando são as espécies exóticas invasoras e a presença delas em unidades de conservação. A introdução e propagação de EEIs pode ser feita de forma direta ou de forma indireta, sendo o ser humano considerado o principal vetor e facilitador desse processo. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi determinar quais são as principais vias de introdução e propagação de EEIs e entender a influência das mesmas sobre a riqueza de EEIs da fauna e da flora terrestre no interior e nos arredores das unidades de conservação no Brasil. Nesse trabalho, foi considerado como unidades amostrais do estudo cerca de 283 unidades de conservação federais, exceto áreas de proteção ambiental, e também zonas de influência com um raio de 50 quilômetros ao redor dessas unidades de conservação. Respeitando esses limites, foram compilados dados espaciais de infraestrutura urbana, uso e cobertura da terra, a fim de gerar as variáveis preditoras do modelo global que será analisado posteriormente, sendo elas densidade populacional humana, cobertura de áreas urbanas, cobertura de áreas cultivadas, distância de aeródromos e densidade de estradas. Como variável resposta foi considerada a riqueza de flora e de fauna terrestre. Todas as variáveis supracitadas foram inseridas em modelos lineares generalizados, ajustados à família binomial negativa, os quais foram analisados usando a inferência multimodelo. A partir desse método foi obtido o modelo médio, o qual, a partir da soma de pesos de Akaique menor que 0,95, melhor explica o erro padrão, a direção e a magnitude da importância de cada variável preditora selecionada anteriormente. A partir dos 5 melhores modelos, obteve-se um modelo médio que melhor explicou a influência dos vetores de introdução e propagação sobre a riqueza de EEI da flora e da fauna terrestre. As variáveis que foram estatisticamente significativas, que representaram P menor que 0,05, e que apresentam importância relativa para a riqueza de EEIs da flora e fauna terrestre em unidade de conservação, foram distância de aeródromos e distância de aeródromos mais movimentados com peso de Akaique igual a 1 e distância de portos com peso de Akaique igual a 0,563. Ou seja, rejeitando a hipótese nula do trabalho, observou que quanto menor a distância de aeródromos e de aeródromos mais movimentados com relação às UCs, maior a riqueza de espécies exóticas invasoras presentes nessas áreas protegidas. Em contrapartida, quanto mais distante as unidades de conservação estão dos portos, maior a riqueza de espécies exóticas invasoras em unidades de conservação. As variáveis aqui consideradas como vias de introdução e propagação de EEIs, tais como aeródromos e portos, contribuem positivamente para a riqueza delas, dependendo da distância que estão das unidades de conservação federais. A relação da distância de portos sobre a riqueza de EEIs pode ser considerada fraca comparada à distância de aeródromos. Portanto, assim, não sendo considerada uma via de forma isolada e conclusiva, mas complementar a outros resultados para chegar em um diagnóstico preciso e eficiente. A proximidade de aeródromos às UCs, sejam eles mais movimentados ou não, mostraram-se como eficientes preditores sobre a riqueza de espécies exóticas invasoras da flora e da fauna terrestre em seus limites, concluindo assim que essa proximidade é uma ameaça real às unidades de conservação, por introduzirem de forma direta e indireta espécies exóticas, sejam em bagagens, roupas e nas próprias aeronaves, e emergindo assim a necessidade de haver mais estudos específicos sobre os impactos dessa via de introdução e propagação, e que se tenha recomendações de ações de manejo e controle dessas espécies dentro das unidades de conservação, com o objetivo final de se evitar o seu respectivo estabelecimento, uma vez que EEIs bem-sucedidas promovem a perda da biodiversidade nativa. Muito obrigado.